Boa noite, entrando no ar a sua edição do Leitura de História na Quarentena e abrindo mais uma semana um tanto quanto atribulada, né? Tivemos um fim de semana atribulado e iniciamos a semana bem atribulado, pelo menos no cenário político brasileiro. Antes de iniciar as nossas pautas de hoje, eu vou buscar algumas notas que eu colhi hoje durante o dia e que valem a pena serem expostas. Diz aqui uma frase que eu até colhi de um perfil de uma amiga no Facebook, eu achei muito interessante, que diz o seguinte: tem muita gente de testa oleosa, ou seja, testa lustra, oleosa, achando que é mente brilhante. É uma boa descrição para boa parte da sociedade brasileira. O pessoal acha que tem a testa oleosa, brilhante, tem a mente brilhante também. Não é bem assim que a coisa acontece. Agora à noite nós tivemos aí a entrada de um pedido de afastamento do presidente da República, feito por um deputado, justificando que o afastamento é para evitar intromissões da presidência nas investigações do Supremo Tribunal Federal, que também isso não vai dar em nada, literalmente em nada. É só para ficar alimentando polêmicas e debates que não chega a lugar nenhum, né? Alimentar as torcidas organizadas, os prós e os contras. Hoje, um dos fatos mais comentados foi a questão da manifestação de ontem na frente do Palácio do Planalto, onde alguns jornalistas do estado de São Paulo receberam um trato não muito agradável da militância presidencial. Mas aí eu pergunto, porque eles eram jornalistas, estavam no meio do povo lá, trabalhando, fotografando, filmando, eles iam levar para casa o tratamento que levaram à toa? Eu acho que é aquela coisa, não é defender a militância e nem defender os jornalistas, mas ninguém faz nada por nada. A militância não ia simplesmente de graça sair batendo e ofendendo do jeito que fizeram, se os repórteres também não tivessem dado algum tipo de motivo ou tivessem feito algum tipo de provocação. Eu até igualo a qualidade da militância presidencial com a militância petista em termos de nível raivoso, né, de defesa do presidente, mas eu acredito que eles não são tão estúpidos assim de sair batendo de graça, dando motivo para desqualificar a militância, né, simplesmente para defender o presidente porque tem jornalista próximos. Uma outra nota que eu achei hoje foi a seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acredita que no caso que o presidente descumpra qualquer decisão judicial, Bolsonaro poderia ser considerado culpado pelos crimes comuns de desobediência e de responsabilidade passível de impeachment. Dentro do sistema democrático, ainda mais o nosso brasileiro, que é cheio dos conchavos de bastidor, nada é possível ser feito ao pé da letra. E nada é feito ao pé da letra. Nunca foi e nem será ao pé da letra. O ministro aqui, ele tentou dar a informação, mas ela, tudo bem, ela, em tese até pode, mas na prática isso não vai acontecer. Literalmente não vai acontecer, né? Porque equiparar a presidência da República com um cidadão comum, por exemplo,
Não tem como. Não tem como. Mas tem um detalhe muito importante dentro desse cenário conturbado político que a gente vive aí, acrescido desse momento de pandemia, isolamento, confinamento, sei lá como é que a gente pode chamar, que a sociedade brasileira ela só tem uma salvação. A salvação dela é parar de achar que ela sabe de tudo, entende de tudo, porque ela participa de uma rede social e replica e fica replicando e fazendo campanha para afirmações, citações, teorias, achismos que emociona, que apenas a emociona. Ninguém aqui, por exemplo, dificilmente, raros os casos, teve contato com a Constituição ou se aprofundou em querer saber com mais profundidade o que é democracia, o que é liberdade numa democracia, como é que funciona as regras e normas jurídicas constitucionais. Mas eu acho que é um grão de areia no deserto que a sociedade brasileira tenha feito isso. Mas todo mundo acha que aquilo que meia dúzia de iluminado, de testa oleosa, né, sai gritando alto, todo mundo sai dando apoio porque emociona, porque acha que é certo, porque acha que pode, porque acha. Não tem que achar nada. Quem procura acha, e na maioria das vezes, quando acha, está podre, ou já tem dono. Então, infelizmente, a única salvação da sociedade brasileira, para parar, para ser uma sociedade realmente coerente, ela tem que parar, se desligar das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, dos seguir os iluminados jornalistas, teóricos, inúmeros filósofos, inúmeros intelectuais em rede social, e se deter a estudar sobre aquilo que quer opinar, sobre aquilo que ela quer falar. A pessoa tem que ter conhecimento e não simplesmente ficar replicando aquilo que a emociona. 28, 21:08, vamos lá para nossas pautas de hoje. A primeira pauta, na verdade, é um artigo que foi editado pelo... Deixa eu ver aqui. O artigo foi editado pelo Daily Mail. E eu achei muito interessante e até muito chocante. Muito chocante até o tema e o conteúdo desse artigo. Intitulado: Os homens começaram a cortar seus próprios testículos. Identidade de gênero atinge um novo nível. À medida que os seres humanos mais despertos começam a perceber, a esquerda política é um culto autoritário, perigoso e enlouquecido, e seus membros estão repetidamente provocando quão insano e perigoso o movimento progressista LGBT se tornou. Agora, um homem americano de 23 anos afirma ter removido pessoalmente seus próprios testículos e o pênis, desejando se tornar o que ele se refere como um nulo, livre de genitália. Alguns detalhes dessa história são gráficos, mas verdadeiros. Proceda por sua conta e risco, uma vez que você pode ver, nunca será capaz de apagar isso da sua mente. Esse foi um aviso que foi colocado no artigo, onde, juntamente com o texto, vinham alguns gráficos e algumas imagens. De acordo com um relatório publicado pelo site Metro, o jovem americano chama-se Trent Gates e ele removeu sua masculinidade com uma faca de cerâmica ultra afiada em janeiro de 2017, depois de ver uma foto de outro famoso nulo
chamado gelding, de 15 anos. A triste e espantosa percepção de tudo isso é que o movimento LGBT se tornou tão insano que não há como saber imediatamente se essa notícia é uma brincadeira cruel ou real. Mas não tenha medo. Seres aventureiros da curiosidade divina, acontece que essa história ela é bem real e bastante horripilante. De uma perspectiva pró-liberdade, a propósito, devemos admitir que toda pessoa tem o direito de fazer o que quiser com seu próprio corpo, desde que isso não prejudique ninguém. Nós nunca imaginamos que isso poderia incluir cortar a genitália. Mas ei, quem somos nós para julgar? Seja você, não importa o quanto dói. A manchete do Metro do Reino Unido diz, abre aspas, o homem cortou seu próprio pênis e testículos para se tornar um nulo. Em uma sociedade normal e sensata, qualquer pessoa razoável assumiria imediatamente que a história deveria ser uma farsa. Mas hoje, com a pura insanidade da doutrinação LGBT das crianças, os ataques rotineiros da mídia ao gênero masculino e a lavagem cerebral dos jovens para rejeitar a ciência biológica, verifica-se que esta história descreve um ato de verdadeira automutilação realizado em nome da fluidez de gênero. De acordo com o Metro do Reino Unido, Trent trabalha na área de TI. Ele cortou sua genitália em seu apartamento e depois removeu-a em um quarto de hotel na Carolina do Norte, depois de encontrar um observador online local que concordou em chamar uma ambulância caso sofresse uma emergência médica. Entretanto, em detalhes ainda mais horripilantes, o jornal afirma: ele usou uma faca higienizada com álcool, depois foi para o hospital imediatamente em ambas as ocasiões, onde um cirurgião o costurou e lhe deu analgésicos. Ele conversou com uma equipe de saúde mental sobre sua decisão de remover seus genitais. Sem dúvida, ele provavelmente foi atestado pelo psiquiatra aprendiz de esquerda. Agora, se ele tivesse dito que acreditava em Deus ou algo assim, isso teria sinalizado uma detenção psiquiátrica de 48 horas, sem dúvida. A automutilação extrema, que já foi considerada insana, agora é considerada progressista. Apenas uma geração atrás, uma pessoa que tenha se engajado nessa atividade teria sido considerado um membro da brigada Silence of the Lambs e trancada em uma sala acolchoada para evitar a mutilação. Mas hoje ela é sem dúvida celebrada e aplaudida como uma pioneira progressista. De alguma forma, Trent supostamente afirma que gosta de sexo, ainda mais agora que ele não tem seu pênis e nem os seus testículos. Nenhum de nós pode entender o que ele está falando, mas, novamente, uma vez que nunca cortamos nossos próprios genitais e tentamos fazer sexo com outro, provavelmente não estamos qualificados para comentar sobre esse aparente nível totalmente novo de orgasmo que ele afirma ter descoberto. Eu continuo me perguntando se Elon Musk vai de alguma forma se inserir nessa história e reivindicar que ele logo estará lançando um novo veículo elétrico chamado de nulo, sem nenhuma parte externa. Não vai nem ter a maçaneta da porta. Você não será capaz de descobrir como abri-lo ou o que fazer com ele, mas ele será elegante e de aparência progressista e completamente inútil em levá-lo do ponto A ao ponto B. Se você comprar um, estará ferrado 24 horas por dia, o que é meio que um orgasmo com emissões zero. Em outras palavras, será como tudo o mais que Elon Musk já apresentou. Voltando ao nosso ocupado nulo, o Mr. Trent, depois de cortar seus próprios órgãos reprodutores com uma faca de cerâmica, Trent supostamente manteve seu pênis no freezer, mas sua mãe aparentemente o jogou fora, diz a notícia. A conversa imaginada é quase digna de constrangimento. E só fica mais insano a partir
Daí, o Daily Mail do Reino Unido também cobriu a surpreendente história, acrescentando que Gates disse que sempre se sentiu em algum lugar entre homem e mulher, um andrógeno entre os dois. O Daily Mail também menciona. Ele acrescentou que seus pais e avós aceitaram imediatamente sua escolha de vida, embora sua mãe tenha imposto o limite de ter seu pênis armazenado no freezer da família e jogado fora. Puxa, então há um limite sobre tudo isso. Homens progressistas e liberais também deveriam cortar seus próprios testículos. Não é a pior ideia que já ouvi. Não estou inteiramente certo de que os esquerdistas masculinos que cortam suas próprias genitálias em tenra idade são uma coisa tão ruim para o futuro da humanidade. Se todos fizessem o mesmo, essa loucura seria removida do patrimônio genético humano em apenas uma geração. É esse que é o problema, né? Os LGBT, eles querem ser o que eles quiserem, mas o pior é que eles se reproduzem, muitos deles. Todos nós vimos as hilárias histórias do prêmio Darwin circulando pela internet e nos maravilhamos com todas as maneiras insanas e hilariantes que as pessoas conseguiram remover do futuro da raça humana. Quem imaginaria que poderia ser tão simples como cortar sua própria genitália na privacidade do seu próprio apartamento? Isso é para onde o esquerdismo desenfreado está levando a sociedade ocidental. A propósito, para um buraco de doença mental em massa que tenta se rotular como progresso. Enquanto todas as vozes racionais são censuradas e banidas, os mais insanos e lunáticos, pioneiros da automutilação e da pedofilia, parecem tornar-se cada vez mais os queridinhos do movimento progressista. Se você lembra da recente história sobre o garoto transgênero de 11 anos que se apresentou em um bar gay de Nova York enquanto era aplaudido pelo Good Morning America, isso não é ficção. Esta é a sociedade governada pela esquerda. Infelizmente, tudo o que eu relatei aqui, exceto pela conversa imaginária, é aparentemente real e acontece em nossa sociedade. E se você não gosta da ideia de jovens cortarem suas genitálias, então você é obviamente um fanático de mente fechada e provavelmente um defensor de Donald Trump. O liberalismo não precisa de homens com testículos. Descarte sua masculinidade e junte-se ao movimento para esmagar qualquer semelhança dos machos. Junte-se ao futuro da humanidade, removendo-se dele. O mundo literalmente está pedindo para ser parado e fazer um balanço, porque cada dia é uma insanidade maior que a outra aparecendo nos meios de comunicação praticados por essa fatia da população do Ocidente, chamada de progressistas. Nosso segundo tema de hoje, intitulado Os 8 Pecados Capitais, segundo Konrad Lorenz. Lorenz afirma que a humanidade contemporânea está em perigo. Ela corre numerosos riscos que o naturalista e biólogo são os primeiros a perceber quando ainda escapam ao olhar da maioria dos homens. É, portanto, dever do sábio tocar a campainha de alarme ao invés de limitar-se, como é seu costume, à investigação dos fenômenos recém-descobertos. Não é por acaso que estas teses apareceram logo após a Revolução de 68 e após o início da década esquerdista que assolou o Ocidente. Elas foram uma reação a uma ideologia deformada e seus objetivos utópicos. O liberalismo descompromissado e o crescente individualismo de cada um, que desconhece qualquer comunidade e só tem olhos para a luxúria. O apelo do naturalista é ainda hoje bastante atual, como na época de sua primeira publicação, talvez ainda com maior relevância. Por isso, recordamos seus pontos principais. Como os 8 pecados capitais da humanidade contemporânea, que ao longo do tempo irão condená-la. O naturalista Lorenz
reconheceu os seguintes processos. Primeiro, a superpopulação. Segundo, a devastação do espaço vital. A terceira, a corrida disputada pela humanidade com ela mesma. Quarta, o desaparecimento de todos os sentimentos fortes de toda a emoção. Quinto, a degradação genética. Sexto, a ruptura das tradições. Sétimo, a receptividade crescente da humanidade à doutrinação. E oitavo, o armamento nuclear. Não é por acaso que os pontos 5 até o 7 ocupam o dobro de páginas do que os outros. Isso já mostra formalmente sua maior importância. Abaixo segue o resumo de cada capítulo feito pelo próprio Konrad Lorenz ao final de seu livro. Item número 1. A superpopulação da Terra, que leva cada um de nós a se defender da profusão de contatos sociais de uma forma profundamente desumana e que, pelo amontoar de numerosos indivíduos num espaço restrito, provoca inevitavelmente a agressividade. 2. A devastação do meio ambiente natural, que atinge não só o mundo exterior no qual vivemos, como destrói no homem todo o respeito pela beleza e pela grandeza de uma criação que o ultrapassa. 3. A corrida disputada pela humanidade com ela mesma, que o desenvolvimento da tecnologia torna, para nossa infelicidade, cada vez mais rápida. Essa obrigação de exceder torna os homens cegos aos valores verdadeiros e os priva de tempo para pensar, atividade indispensável e humana por excelência. 4. O desaparecimento de todos os sentimentos fortes e de toda a emoção. Devido ao enfraquecimento e o progresso da tecnologia e da farmacologia, provocando uma intolerância crescente a tudo o que possa provocar o mínimo desagrado. O desaparecimento simultâneo da capacidade humana de alcançar uma felicidade que só pode ser alcançada vencendo obstáculos ao preço de muito esforço. O ritmo estabelecido pela natureza, de contrastes balanceados entre o fluxo e o refluxo dos sofrimentos e das felicidades, se atenua até uma oscilação imperceptível, acarretando um tédio mortal. 5. A degradação genética. Fora do sentido natural do direito e de alguns restos herdados do direito corrente, não existem no interior da sociedade moderna fatores de seleção capazes de exercer sua pressão no desenvolvimento e na manutenção das normas de comportamento, embora elas se tornem cada dia mais necessárias devido ao desenvolvimento da sociedade. É impossível que infantilismos responsáveis pela transformação de numerosos jovens rebeldes de hoje em parasitas sociais sejam de origem genética. 6. A ruptura das tradições, resultante do fato de termos atingido um ponto crítico em que as jovens gerações não conseguem mais se entender culturalmente com as velhas e ainda menos se identificar com elas, passando então a tratá-las como um grupo étnico, estrangeiro, e a enfrentá-las com um pódio nacional. As razões dessa perturbação da identificação originam-se, antes de mais nada, na falta de contato entre pais e filhos, o que já nos bebês provoca sintomas patológicos. A receptividade crescente da humanidade à doutrinação. Esse é o item 7. O aumento do número de homens reunidos num só grupo cultural, acrescido do extremo aperfeiçoamento dos meios técnicos, levam a possibilidades nunca antes atingidas na história humana,
de influenciar a opinião pública e de criar uniformemente opiniões. Devemos, além disso, ressaltar que o poder de sugestão de uma doutrina firmemente aceita progride talvez em progressão geométrica em relação ao número de crentes. Já agora, em certos lugares, um indivíduo que se esquiva deliberadamente a influência da mídia de massa, da televisão, por exemplo, é considerado um caso patológico. Os efeitos despersonalizantes desses meios são recebidos com prazer por todos aqueles que querem manipular as multidões. Pesquisas de opinião, técnicas publicitárias e uma moda habilmente divulgada permitem aos magnatas da produção, de um lado da cortina de ferro, e aos funcionários, do outro lado, exercer um idêntico poder sobre as massas. Oitavo e último item, o armamento nuclear, que faz pesar sobre a humanidade um perigo mais fácil de evitar que os 7 processos ameaçadores descritos acima. Esses fenômenos de desumanização, dos quais falamos do primeiro ao 7º, são favorecidos por uma doutrina pseudodemocrática que afirma que o comportamento social e moral do homem não é absolutamente determinado pela evolução filogenética de um sistema nervoso ou de seus órgãos sensoriais, mas é influenciado unicamente pelo condicionamento sofrido ao longo de sua ontogênese em virtude do seu ambiente cultural. Era o que esse artigo aqui, ele aprofunda um pouquinho sobre o comentário que eu fiz ao iniciar a nossa live aqui sobre se desvincular das redes sociais e fazer um trabalho de estudo, né? O nosso terceiro tema de hoje é intitulado O Socialismo Requer uma Ditadura. Esse artigo ele foi escrito pelo Richard Eblin, que é professor de Ciências Econômicas na Universidade de Midland, no Michigan. Diz ele o seguinte: a ideia do socialismo, o compartilhamento comum das propriedades produtivas e de sua produção, é tão antiga quanto os gregos. Sua primeira concepção surgiu ainda sob Platão e sua ideia da república ideal. Dela, os guardiões vivem e trabalham comunalmente sob a presunção de que uma mudança radical no arranjo das instituições sociais irá transformar os indivíduos, fazendo com que eles deixassem de ser indivíduos motivados pelo interesse próprio e se transformassem em abnegados servidores altruístas, concentrados em satisfazer algumas necessidades prementes da sociedade como um todo. Isso ressalta a fundamental diferença de concepção do indivíduo que há no liberalismo clássico e no socialismo. Teria o indivíduo uma natureza humana básica e invariável, a qual pode ser multifacetada e complexa, mas ainda assim invariável em certas qualidades e características. Ou seria a natureza humana uma substância amplamente maleável e que pode ser remodelada como uma argila nas mãos do escultor, perfeitamente adaptável a arranjos sociais radicalmente diferentes? Os liberais clássicos sempre argumentaram em prol da primeira, afirmando que os seres humanos basicamente são aquilo que são, seres razoavelmente sensatos, dotados de interesse próprio e movidos pelo objetivo de melhorar sua situação pessoal e material, sendo que essa melhoria é definida diferentemente por cada um. Para os liberais clássicos, o dilema social para uma sociedade humana justa e amplamente próspera é
como estimular uma ordem institucional política e econômica que faça com que aquela invariável qualidade da natureza humana seja usada para estimular o aperfeiçoamento humano geral, em vez de ser transformada em uma ferramenta de esbulho. A resposta liberal clássica para esse dilema é basicamente o sistema proposto por Adam Smith. A liberdade natural, com sua ordem baseada em um mercado livre, aberto e concorrencial. Sobre este arranjo, mesmo o mais egoísta e insensível dos indivíduos terá, para alcançar seus objetivos, inevitavelmente de beneficiar terceiros no mercado, fornecendo-lhes bens e serviços, esperando que estes voluntariamente consumam estes bens e serviços. E para que consumam estes bens e serviços fornecidos pelo egoísta, estes têm de ser de qualidade. Desta forma, o egoísmo do indivíduo é domado e direcionado para a cooperação com terceiros, fornecendo-lhes mais opções de consumo e bem-estar, e beneficiando-lhes como resultado desta interação. Assim, uma economia de mercado é capaz de domar as pessoas mais egoístas, ambiciosas e talentosas da sociedade, fazendo com que seja do interesse financeiro delas se preocuparem dia e noite com novas maneiras de agradar terceiros. Já os membros daquele movimento que surgiu no fim do século XVIII, início do século XIX, e que viria a ser o movimento socialista, argumentavam exatamente o oposto. Eles insistiam que se os indivíduos fossem egoístas, gananciosos, indiferentes e insensíveis às circunstâncias de seus semelhantes, tudo era causado pela instituição da propriedade privada e pelo sistema de associação humana baseado no mercado, o qual era gerado pela propriedade privada. Para eles, mudar a ordem institucional na qual os seres humanos vivem e trabalham criaria um novo homem. Com efeito, eles defendiam, como sendo o supremo ideal da sociedade humana, um mundo no qual o indivíduo viveria e trabalharia apenas em prol do coletivo da sociedade como um todo, e não visando a melhorar a sua situação e as suas próprias circunstâncias. Para os socialistas, o indivíduo que age visando a melhorar a sua situação está fazendo à custa de todos os outros da sociedade. O socialismo, portanto, dizia proclamar a ética do altruísmo. A literatura socialista é variada e os defensores do coletivismo não concordam entre si quanto à sociedade ideal. Vide o debate que nunca terminou entre Marx e Engels contra Proudhon e Bakunin, né? Marx e Engels socialistas e Bakunin e Proudhon anarquistas. Alguns ansiavam por um paraíso mais agrário e rural. Outros contemplavam um futuro industrial para a humanidade, no qual a produtividade teria alcançado um ponto em que as máquinas fariam virtualmente todo o trabalho. Em todas essas versões, porém, a humanidade estaria livre. E aqui recorro a uma versão das imagens de Karl Marx: para caçar pela manhã, pescar à tarde e sentar-se perante a lareira à noite para discutir filosofia socialista com outros camaradas, os quais também teriam sido libertados do fardo do trabalho e da preocupação. No imaginário doentio do Marx, trabalho, o homem não... O ser humano não... o novo homem que ele prega é um homem vagabundo. O homem não precisa trabalhar, ele só tem que ter lazer. Como diz essa citação, né? Caçar de manhã, pescar de tarde e discutir filosofia socialista de noite. Esse homem, esse novo homem que o socialismo e o próprio Marx pregava, literalmente a gente pode rotular de vagabundagem plena. E tudo isso seria possível pela abolição da escassez, uma façanha criada pela adoção do paraíso na terra,
o socialismo. Mudar a natureza humana requer uma ditadura do proletariado. Mas o cerne da concepção desta chegada do paraíso socialista na Terra é o de que a natureza do homem pode e deve ser mudada. Em alguns escritos de Karl Marx, ele de fato chega a discutir sobre as instituições de funcionamento da sociedade socialista, que surgiria após a derrubada do capitalismo. Um desses escritos é a sua obra de 1875, intitulada Crítica do Programa de Gotha, referente à agenda política de um grupo socialista rival do qual Marx discordava profundamente. O dilema, explicava Karl Marx, é que, mesmo após a abolição do sistema capitalista, ainda haveria alguns resíduos deste sistema, os quais poderiam contaminar a nova sociedade socialista e assim atrapalhar todos os esforços. Primeiro haveriam as sobras humanas do agora descartado sistema capitalista. E dentre estas sobras humanas estariam aqueles que irão querer restaurar o sistema de exploração do proletariado, visando aos seus próprios lucros imerecidos. Igualmente problemático seria o fato de que a classe trabalhadora, embora agora libertada da falsa consciência de que o sistema capitalista sob o qual ela foi explorada era justo, ainda carregaria consigo resquícios daquela psicologia capitalista que visa ao interesse próprio e aos ganhos pessoais. Consequentemente, seria necessário criar e dotar de plenos poderes uma vanguarda revolucionária composta exclusivamente por socialistas dedicados, visionários e ideologicamente inflexíveis, os quais liderariam as massas rumo ao belo e brilhante futuro do socialismo. E os meios institucionais de se fazer isso, disse Marx, seria pela ditadura do proletariado. Em outras palavras, para que as massas sejam libertadas daquela mentalidade individualista e capitalista que dominava o mundo no qual nasceram e que os forçou a agir segundo seus próprios interesses, elas terão de ser reeducadas por uma elite política iluminada, onisciente e principalmente autonomeada para a função. Essa elite seria composta por indivíduos que já conseguiram libertar suas próprias mentes da falsa consciência de classe criada pelo capitalismo no passado. Essa classe iluminada que o Marx cita, a elite política iluminada, onisciente, a gente pode encontrar ela diariamente nos meios de comunicação, nas universidades, nas escolas, nas instituições sociais, como sindicatos e outros órgãos dentro da nossa sociedade. Nós estamos repletos dessa elite política iluminada. Em nome da nova era da liberdade socialista, portanto, será necessário haver o reinado de uma ditadura comandada por homens que sabem como a humanidade deve pensar, agir e se associar. Tudo isso enquanto se preparam para a chegada do comunismo pleno, o qual inevitavelmente aguarda toda a humanidade. O problema é que o comunismo pleno ou anarquismo, ele se resume em um Estado sem governo. Ou seja, depois de uma ditadura onde uma casta manteve o poder para manter a ditadura e controlou a sociedade, na teoria o Marx diz que quando a sociedade estiver pronta, esse Estado ditatorial ele acaba, ele termina, ele desaparece num piscar de olhos. Só em sonho, né? Porque a gente sabe muito bem que quem chega no poder não quer sair nunca mais. E o exemplo está na nossa classe política aqui, onde a gente encontra aí inúmeros nomes que fazem 50, 60 anos que estão envolvidos na política.
Ao mesmo tempo, a ditadura é necessária para suprimir não só toda e qualquer tentativa dos antigos exploradores capitalistas de restaurar seu já findado poder sobre as, agora socializadas, propriedades que a eles pertenciam, como também para suprimir as vozes do passado capitalista, as quais devem ser impedidas de se manifestar, pois elas falariam apenas mentiras interesseiras sobre por que a liberdade individual é moralmente correta, ou por que a propriedade privada traz melhorias para todas em uma sociedade, inclusive para os trabalhadores, ou por que a liberdade significa aquelas virtudes burguesas, como liberdade de imprensa, de expressão ou de religião. As massas, em suma, devem ser doutrinadas e inculcadas com a verdadeira consciência, a saber, que a liberdade significa propriedade coletiva dos meios de produção e a abnegada dedicação de cada indivíduo aos interesses do coletivo. E quais são os interesses do coletivo? Qualquer coisa que a vanguarda socialista revolucionária que está no comando determinar. Isso também explica por que a fase socialista da ditadura do proletariado, a qual antecede o utópico comunismo pleno, jamais chegou ao fim em qualquer regime revolucionário de inspiração marxista, que foi tentado ao redor do mundo nos últimos 100 anos. A natureza humana não é algo que pode ser remodelado como argila, de modo a adquirir uma nova forma e conteúdo. Humanos não são seres autômatos programados para ser eunucos desinteressados, desprendidos e puramente altruístas. Consequentemente, o interesse próprio sempre comandará as condutas de cada indivíduo. Logo, se o objetivo é abolir tal comportamento, então é necessário haver uma força política altamente violenta e dotada de um grande poderio militar para continuamente reprimir esta inevitável manifestação do comportamento humano, tentando constantemente extingui-lo. Nos últimos 30, 40 anos, nós não temos um grande poderio militar reprimindo de forma violenta, mas nós temos aí o bombardeio midiático, intelectual, desde a tenra infância até a fase adulta, doutrinando e bombardeando corpos e mentes diariamente. Adicionalmente, enquanto houver inimigos capitalistas em qualquer lugar ao redor do mundo, a ditadura do proletariado terá de ser isolada e preservada do contato externo para garantir que as mentes reeducadas das massas, que tiveram a sorte de viver sob o socialismo, não voltem a ser infectadas pelas ideias capitalistas, que estão vindo de fora do paraíso coletivista popular. Logo, uma cortina de ferro de censura e controle de pensamento torna-se necessária nas regiões marxistas do mundo, para o bem das pessoas sob o controle da vanguarda revolucionária. Tão logo a propriedade privada é abolida por meio da socialização dos meios de produção e colocada sob controle e direção do governo socialista, criar um plano econômico centralizado passa a ser essencial, dado que agora não há empreendedores individualistas no comando de empresas privadas, produzindo para satisfazer os consumidores, sendo movidos pelo lucro e sendo guiados pelo sistema de preços. Então, alguém terá de determinar o que será produzido, onde, como, em que quantidade e para quais propósitos. A direção dos meios de produção coletivizados pelo povo requer um planejamento centralizado, o qual terá de decidir todos os detalhes de absolutamente cada processo de produção. Em seguida, terá de impor essas suas decisões sobre cada indivíduo, e tudo para o bem da sociedade como um todo. Isso significa que não só objetos como madeira e aço terão seu uso estipulado para cada setor específico da sociedade socialista,
como também cada pessoa será direcionada pela vanguarda revolucionária para trabalhar em um setor específico. As agências estatais de planejamento centralizado irão determinar quais pessoas serão direcionadas para quais habilidades e especialidades, onde elas serão empregadas e quais trabalhos farão. Em suma, a vanguarda revolucionária quem decidirá o que cada indivíduo deve fazer e não o próprio indivíduo. Consequentemente, trabalhadores serão alocados para trabalhar em áreas nas quais não possuem nenhuma vantagem comparativa. Agricultores serão enviados para trabalhar em fábricas, alfaiates enviados para trabalhar em minas, advogados na produção de tratores. Vários trabalhadores estarão em linha de produção erradas, tendo de lidar com máquinas e ferramentas que desconhecem. E dado que o Estado lhe educou, lhe atribuiu um trabalho e passou a ser seu único empregador, ele também irá determinar onde você irá morar. Não somente a cidade ou vilarejo, mas também em qual apartamento de um conjunto residencial construído pelo Estado. Instalações recreativas, locais de descanso e férias, quais bens de consumo serão produzidos e distribuídos, onde e para quem. Tudo isso será determinado centralizadamente pelas agências de planejamento socialista e sempre de acordo com as ordens da ditadura do proletariado. Absolutamente nenhum aspecto da vida cotidiana, sua forma, conteúdo, qualidade ou características, estará livre do controle e das determinações do abrangente e todo-poderoso Estado socialista. Sua forma e implantação serão inevitavelmente e, por definição, totalitárias. Atribui-se a Benito Mussolini, o pai do fascismo, a frase que diz que totalitarismo significa tudo dentro do Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Esse era o lema do fascismo. No entanto, em nenhum regime isso foi mais explícito, coercitivo e insistentemente imposto do que nos países socialistas. Além de altamente homicida, o socialismo é uma ideia falida, tanto na teoria quanto na prática. Então, se nós pararmos para analisar só esse artigo aqui e alguns itens e alguns fatores que ele expõe no artigo, como a economia centralizada, planejada, agências planejadoras, a gente acaba observando que dentro dos sistemas democráticos europeus, norte-americanos, inclusive brasileiros, certos fatores que o Marx elencou na sua teoria, essas ditas democracias ocidentais, elas aplicam. Esses fatores existem exatamente como Marx dizia que tinha que ser praticado. E existem. Nós temos aí se a gente for analisar, por exemplo, o Estado regulando preços e não a concorrência. É uma forma de autoritarismo governamental pautado na teoria marxista. O Estado regula preços e não a concorrência. Nós temos agências reguladoras. Nós não temos a agência de telecomunicação, agência de saúde. Nós temos várias agências que planejam e regulam os seus devidos setores. Então são fatores da teoria marxista que as democracias ocidentais implementaram, achando que fosse, sei lá, útil.
ou que governantes eleitos, governantes de esquerda eleitos, implementaram esses fatores teóricos marxistas nos seus respectivos países, e entra presidente, sai presidente, e esses fatores e essa estrutura marxista dentro do governo se perpetua. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí, desde o tempo do Itamar Franco, do Fernando Henrique, eu acho que foi ele que implementou isso, as agências reguladoras. Fernando Henrique implementou fatores marxistas na estrutura estatal brasileira e estão funcionando até hoje. 21h50, nosso leitura de história na quarentena vai ficando por aqui. Amanhã eu retorno 21 horas com mais temas para essa nossa hora ou quase hora diária de boa leitura, informação e conhecimento. Uma boa noite a todos. Eu volto amanhã.